A farmacologia das dislipidemias são divididas nessas 5 classes de fármacos. Então, esses fármacos que estão em vermelho são os que tratam a hipercolesterolemia, que seria os elevados índices de colesterol. E os fármacos que estão em azul, eles vão tratar os elevados índices de triglicerídeos. Mas eu quero que você entenda que esses fármacos em vermelho, que tratam a hipercolesterolemia, eles também conseguem abaixar os níveis de triglicerídeos, né? Mas não conseguem tão bem quanto esses que estão em azul. E a mesma coisa acontece para os de azul, né? Eles conseguem também abaixar os índices de colesterol, mas não conseguem de uma forma tão eficaz como os de vermelho. Então tudo se inicia com o metabolismo das lipoproteínas, né? E eu vou te explicar também o local exato em que cada fármaco ele vai agir em torno desse metabolismo, né? Então a primeira coisa que você precisa saber é que existem dois tipos de colesterol. Tem o colesterol endógeno, que é produzido pelo próprio fígado, e o colesterol ingerido, que é o colesterol exógeno. Então, ele é todo aquele colesterol que é obtido a partir da gordura da dieta. Então, a gordura da dieta, ácidos biliares e o colesterol endógeno são absorvidos no intestino, né? Vão ter canais de proteínas aqui que vão permitir a passagem dessas gorduras para dentro das células intestinais. Então, quando eles chegarem lá a partir desses canais, eles precisam percorrer um caminho do intestino, eles precisam chegar ao sistema linfático, ao sistema sanguíneo também, e chegar ao fígado, né, que é o objetivo. Mas essas gorduras ainda não conseguem se solubilizar no sistema linfático, na corrente sanguínea, porque o meio é aquoso. Então, para que essas gorduras possam se solubilizar no meio, é preciso que lipoproteínas, que são essas daqui que estão em amarelo, elas precisam se aglomerar, elas precisam ficar ao redor dessas gorduras. Porque essas lipoproteínas, elas são solúveis no meio aquoso, que é o meio do sistema linfático, por exemplo. Porque as lipoproteínas, né, o nome aí já está dizendo, contém proteínas, que são hidrofílicas. E o nome dessa daqui em específico é quilomicron. E essas proteínas que vão estar na superfície dessas lipoproteínas vão ser muito importantes nesse processo aqui. Como, por exemplo, tem a apoproteína B48, que essa apoproteína está presente na superfície desse quilomicron, é responsável pelo transporte desses triglicerídeos das células intestinais para dentro dessa lipoproteína. A maior parte desse quilomicron vai ser constituído de triglicerídeos, né? 90% disso daqui vai ser triglicerídeo e 10% de colesterol. E existe também uma apoproteína na superfície desse quilomicron, que vai ser a apoproteína C2 e vai ser responsável pela ativação de uma enzima, que é a lipase lipoproteica, que vai ser muito importante nesse processo, porque ela vai ser responsável por quebrar esses triglicerídeos que estão sendo armazenados no interior dessa lipoproteína em ácidos graxos livres, né, que vai servir como energia para o músculo ou vai ser armazenado nesse tecido adiposo, né, mas eles vão ser quebrados, né? Você pode ver até aqui na imagem que eles vão reduzindo de tamanho, né? E quando eles chegarem aqui no final, eles vão estar em tamanhos bem reduzidos, né? Isso daqui vão ser chamados de quilomicrons remanescentes. E isso daqui vai estar basicamente constituído de colesterol, né? Eu te falei que 90% é triglicerídeo. O triglicerídeo ele foi quebrado por essa enzima lipase lipoproteica. E na superfície dela vai ter uma outra proteína que vai ser a ApoE, que vai ser responsável pela detecção dos receptores no fígado. Ou os receptores no fígado, eles vão conseguir detectar essas proteínas ApoE. Então, esses quilomicrons remanescentes, eles vão ser detectados por esses receptores. Isso aqui é um receptor.
e ele vai ser colocado para dentro do fígado. E assim o colesterol consegue chegar até o fígado, né? O colesterol exógeno, né? Que é obtido a partir da gordura da dieta. Aí eu te falei todo o caminho desse colesterol ingerido, mas existe também, eu te falei no início, do colesterol endógeno. Então, como é feito a síntese desse outro colesterol? Então, ele é feito a partir da acetil-CoA, que ele é transformado em HMG-CoA, e essa HMG-CoA ele vai servir como substrato para uma enzima, que se chama HMG-CoA redutase, e quando ele se ligar a essa enzima, chamada HMG-CoA redutase, ele vai conseguir formar o colesterol endógeno. Então, depois que todo o colesterol ele está concentrado aqui no fígado, o colesterol que é ingerido principalmente, ele vai ser transformado em VLDL, que é outro tipo de lipoproteína, né? Que é isso daqui que está sendo representado, né, nessa cor. Vai ser responsável pelo transporte de triglicerídeos endógenos. É quase como se fosse um quilomicron, mas só que o quilomicron vai ser responsável pelo transporte de triglicerídeo exógeno, que é obtido a partir da dieta, e o VLDL pelo transporte de triglicerídeo endógeno. A apoproteína C2 você já conhece, que é a que vai ser responsável pela ativação da enzima lipase lipoproteica, né? Que nesse caso vai acontecer aqui também, né? Que eu te falei que vai ser responsável pela quebra dos triglicerídeos, né? Porque o VLDL vai estar cheio de triglicerídeos. No final, ele vai chegar a essa composição aqui, né? Bem menor, como a gente viu aqui no início. E isso daqui vai ser chamado de IDL e vai ser o meio termo entre IDL e LDL. Então significa que o VLDL no final ele se transforma em LDL. O IDL ele vai ter dois caminhos, ou ele pode se transformar em LDL, ou ele pode voltar ao fígado, né? E ele só pode voltar ao fígado porque ele vai ter a apoproteína E, né, que eu te falei aqui que ele vai conseguir interagir com os receptores do fígado, por isso que é importante saber a função dessas apoproteínas que estão na superfície. E ele também vai ter essa outra apoproteína que vai ser responsável por interagir com os receptores de LDL. Então vão ter receptores de LDL em tecido adiposo, em tecido extrahepático, né, que é todo aquele tecido que não é o fígado, né, que está fora do fígado, porque o LDL também vai ter a apoproteína B100. O papel do LDL é transportar colesterol do fígado para os tecidos. Ele vai ser rico em colesterol, né? Ele que vai ser responsável pelo transporte desse colesterol do fígado para os tecidos. Então agora faz sentido que níveis altos de LDL, por exemplo, causam um infarto agudo no miocárdio, porque ele vai transportar grande quantidade de colesterol para fora do fígado, entupindo consequentemente artérias, né, causando esses problemas. E por fim, vai ter a última lipoproteína, que vai ser o HDL. Ele vai transportar o colesterol dos tecidos para o fígado. Então significa que ele vai fazer o processo inverso do LDL, né? Enquanto o LDL vai estar depositando nos tecidos colesterol, o HDL vai estar retirando desses tecidos e levando de volta para o fígado. E isso só é possível porque na superfície dessa lipoproteína vão existir a ApoE e vai existir também a ApoA. A ApoE, eu já te falei que vai ser responsável por interagir com os receptores do fígado, então ele vai conseguir entrar no fígado com essa proteína aqui. Essa apoproteína A, que vai estar localizada na superfície do HDL, vai ativar uma enzima. Essa LCAT vai ser responsável do colesterol ser armazenado dentro da HDL. Então é assim que o colesterol fica armazenado dentro dele, né? Porque ele tem essa apoproteína que ativa essa enzima que permite o transporte do colesterol pelo HDL, né? E outro papel do HDL, você percebeu aqui que algumas lipoproteínas apresentam
essa apoproteína C2 e a ApoE, né? O quilomicron remanescente, o quilomicron, o VLDL também, o IDL. Todas essas ApoE e todas essas apoproteínas C2 foram doadas do HDL. Então, o HDL foi responsável em doar essa apoproteína C2 e o ApoE para essas outras lipoproteínas para que elas possam fazer o percurso, né? Então, por exemplo, o HDL doou para o quilomicron essa ApoC2 para que o quilomicron consiga ativar a enzima lipase lipoproteica e consiga quebrar os triglicerídeos que estão dentro do quilomicron. Agora que vimos todo esse metabolismo das lipoproteínas, vai ficar bem mais fácil de ver o mecanismo de ação desses fármacos, né, que vão agir reduzindo os níveis de colesterol e os níveis de triglicerídeos, né? Começando com as estatinas, que, como eu vinha falando no início, tem o colesterol endógeno, que ele vai ser sintetizado a partir de um substrato chamado HMG-CoA, que ele vai se ligar a uma enzima que vai se chamar de HMG-CoA redutase. Então, o papel das estatinas vai ser inibir essa enzima, porque no momento em que ele vai inibir a HMG-CoA redutase, os níveis de colesterol endógeno vão reduzir, porque a síntese de colesterol vai ser reduzida. E o corpo, o próprio fígado, ele vai tentar responder de uma forma para que os níveis de colesterol não caiam tanto. E ele vai agir aumentando os números de receptores de LDL. Porque a gente viu que o LDL é a lipoproteína responsável por transportar colesterol. Então, o LDL está cheio de colesterol. Então, quando se aumenta a quantidade de receptores de LDL, mais LDL vai se ligar nesses receptores do fígado e os níveis de colesterol vão aumentar. Então, todas as lipoproteínas que tiverem a apoproteína 100, que nesse caso é o LDL, né? Eu não sei se você se lembra, mas a apoproteína 100 é responsável de interagir com esses receptores de LDL, né? Então, o IDL também tem a apoproteína B100 e também o VLDL, né? Tem a apoproteína B100. Então, todos esses daqui vão ser reabsorvidos pelo fígado. Então, consequentemente, a concentração de LDL ela vai reduzir, porque ela está sendo absorvida pelo fígado. Então, dessa forma que o colesterol vai reduzir de concentração e também os triglicerídeos, porque, como eu vinha falando, o VLDL, que também tem a apoproteína B100, e o próprio VLDL é o precursor do LDL. Então, à medida em que o LDL voltar ao fígado, a lipoproteína, que é precursora do LDL, né, que forma o LDL, também vai se reduzir de quantidade. E como o VLDL é rico em triglicerídeos, né, ele é responsável por transportar triglicerídeos, então esses níveis de triglicerídeo irão reduzir também. E uma das características das estatinas é que a maioria delas vão ter o seu tempo de meia-vida curto. Então, isso significa que a administração dessas estatinas, que tem um tempo de meia-vida curto, geralmente vai ser no horário da noite, porque o horário em que a síntese de colesterol está mais elevada vai ser nesse período da noite. Mas as estatinas que tiverem o seu tempo de meia-vida mais longo não vai ter tanta preferência de horário da sua administração durante o dia, né? E também a maioria das estatinas não tem uma dosagem tão alta. Quando se tem uma estatina, por exemplo, de 10 miligramas e dobra a dosagem para 20 miligramas, não necessariamente significa que vai dobrar a redução do colesterol. Há estudos que indicam que ao dobrar a dosagem dessas estatinas, vai reduzir de apenas 6% o colesterol. Então é por isso que a maioria das estatinas não tem uma dosagem tão alta assim.
além de ter os efeitos colaterais, né, de insuficiência hepática, miopatia, e o próprio corpo tenta responder a uma forma de aumentar os níveis de colesterol novamente, né? Como a gente viu aqui, vai aumentar a quantidade de receptores de LDL e também ele vai agir de outra forma, também aumentando a quantidade de transportadores de gorduras vindos da dieta, vindos do próprio corpo, né, do colesterol endógeno, que são absorvidos para as células do intestino. E é por isso que geralmente alguns tratamentos pode-se utilizar a junção de dois fármacos, né, que são as estatinas e os inibidores de absorção de colesterol, que é o que a gente vai ver agora. E a ezetimiba, que são um dos fármacos mais conhecidos, né, de serem esses inibidores de absorção de colesterol, que, como eu vinha falando, eles vão agir exatamente nesse transportador que vai servir para transportar as gorduras da dieta, as gorduras, o colesterol endógeno, para dentro dessas células do intestino. E o nome desse transportador se chama NPC-1L1. Então, ele vai ser responsável pela absorção do colesterol. E o próprio corpo, para compensar, né, como a gente viu lá nas estatinas, ele vai tentar aumentar a síntese do próprio colesterol endógeno. E ele vai fazer isso a partir da enzima HMG-CoA redutase. Então, é por isso que é muito interessante em tratamentos a utilização de ezetimiba, que é um inibidor de absorção de colesterol, juntamente com a estatina, porque os dois conseguem tornar o tratamento mais eficiente. Agora falando sobre as resinas de troca iônica, que é outra classe, elas vão se aproveitar de um processo que ocorre aqui no fígado, né, que é a conversão de colesterol para ácidos biliares. Então, o colesterol, ele é responsável, né, ele é o precursor desses ácidos biliares. Então, durante as refeições, né, esses ácidos biliares, eles são liberados no intestino e geralmente ele vai retornar de volta para o fígado. E as resinas de troca iônica vão se aproveitar desse processo, né? Elas vão se ligar a esses ácidos biliares e impedir deles serem reabsorvidos pelo fígado, né? Então, eles não vão mais retornar ao fígado. Então, o colesterol, que vai continuar sintetizando ácidos biliares, esses ácidos biliares, durante a refeição, eles vão ir para o intestino, porém eles não vão conseguir voltar, porque as resinas de troca iônica estão impedindo esse processo de reabsorção. Então, o colesterol, ele vai continuar a produção de ácidos biliares, e isso vai contribuir para a redução de níveis de colesterol. E acontece o mesmo fenômeno, né? Que é o aumento dos receptores de LDL, e isso daqui vai favorecer a entrada de LDL, dessas lipoproteínas que têm a apoproteína B100, e vai reduzir os níveis de LDL, né? Contribuindo então para a redução do colesterol, porque o LDL é rico em colesterol. Mas com certeza isso também vai atrapalhar na absorção de outros fármacos, né? E de proteínas lipossolúveis também. Então, já que depende desses ácidos biliares para que ocorra, né, a ação farmacológica, então seria interessante que essas resinas de troca iônica elas sejam administradas antes das refeições, né, para que os ácidos biliares eles sejam liberados aqui no intestino. Agora, iniciando a falar sobre o tratamento da hipertrigliceridemia, né, que seria os níveis altos de triglicerídeos, começando a falar sobre os fibratos, eles vão agir ativando um receptor que está majoritariamente no fígado, né, que é esse PPAR-alfa. Essa sigla aqui significa receptor alfa ativado por proliferador de peroxissoma. E ele vai agir fazendo três coisas que estão anotadas aqui. Essa primeira, ele vai aumentar a síntese da apoproteína 1 e 2, que isso daqui vai estar localizado principalmente em uma lipoproteína, que é a HDL, né? É isso aqui que está anotado. Como a apoproteína 1 e 2 vão estar em maior quantidade,
Então, o HDL vai estar em maior quantidade. E o papel do HDL é transportar esse colesterol que vão estar nesses tecidos extrahepáticos de volta ao fígado, né? Então, eles vão fazer o papel reverso ao LDL. E isso daqui vai contribuir para a diminuição do colesterol, né? Apesar dos fibratos forem mais eficientes na diminuição de triglicerídeos, eles também vão agir diminuindo o colesterol, né? Não em tão quantidade assim como os outros que a gente vinha vendo, né? E ele também vai contribuir para a diminuição dessa outra apoproteína, que é a APO3. Essa APO3, eu não tinha falado antes, ela vai ser responsável por inibir essa enzima lipase lipoproteica. E como ela vai estar em menor quantidade, né? Os fibratos vão reduzir a síntese dessa apoproteína, então não vai acontecer mais essa inibição, né? Não vai ter mais apoproteína para inibir essa enzima. Então significa que ela vai agir normalmente, né? E ela vai agir quebrando os triglicerídeos, né? Então isso significa que os triglicerídeos vão ser quebrados mais vezes, né? Os ácidos graxos livres vão ser absorvidos pelo músculo, né, em forma de energia, ou vão ser mais armazenados no tecido adiposo, né? E isso vai contribuir para a diminuição desses triglicerídeos, né? Porque essa enzima vai estar funcionando. E também vai contribuir para o aumento da oxidação dos ácidos graxos, né? Que isso também vai ajudar na diminuição desses triglicerídeos. E finalmente agora, falando sobre o último fármaco, que é a niacina, o ácido nicotínico, ele vai ser responsável por reduzir a ação dessa enzima chamada lipase sensível ao hormônio. E ela vai estar localizada no tecido adiposo. Então, qual é o papel dessa enzima? Ela vai ser responsável por quebrar os triglicerídeos, e quando se quebra triglicerídeos, eles liberam ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos livres, eles são levados de volta para o fígado. E quando eles são levados de volta, aumenta os níveis de triglicerídeos, né? A partir dos ácidos graxos se forma o triglicerídeo e se forma também o VLDL, né? Que é responsável por transportar também. Então, quando se reduz a ação dessa lipase sensível ao hormônio, não acontece essa quebra, né? E não ocorre essa volta para o fígado. Então, no fígado, os níveis de triglicerídeo eles são reduzidos. Então, consequentemente, se os níveis de triglicerídeo eles são reduzidos, a lipoproteína que é responsável por transportar esse triglicerídeo, ele vai se reduzir também, né? Então, temos aqui a redução do VLDL, que é responsável por fazer esse transporte. Então, consequentemente, os níveis de triglicerídeo vão cair também. E como o VLDL é o precursor do LDL, então os níveis de LDL também são reduzidos. Isso daqui vai contribuir para a redução do colesterol. E outra ação desse ácido nicotínico vai ser a diminuição da degradação da ApoI. Isso significa que essa apoproteína 1 vai estar em maior quantidade, né? E a gente se lembra que a lipoproteína que tem ApoI é o HDL. Então, se o HDL está em maior quantidade, né? Tem mais ApoI, então significa que tem mais HDL. Isso daqui vai contribuir para o caminho do colesterol, né? Que ele vai chegar mais no fígado. Então, isso daqui vai favorecer também para a diminuição desse colesterol. E é assim que funciona a farmacologia das dislipidemias.